Autoridade? Legal, beleza. E aí, assim ó, sou função, pra quem não tá ligado eu me apresento. E aí já, as ruas represento. Dá licença aqui, deixa eu chegar nesse balanço. É quente, negão, a ideia que eu te lanço. Estilo original, de bombeta, branco e vinho. Só não vai pra grupo dos neguinhos que anda gigando, os braços pra trás, falando na gíria, pros boy é demais. Forgado, avando do pé, sou polêmico. Vem da favela, meu diploma acadêmico. De tênis all star, de cabelo black. Meu back é a caixa, o bombo e o clap. Cresci ali, envolvidão com a função. Na sola do pé, bate o meu coração. Esse som é do bom, dá uns dois e viaja. Então, nós somos negros, não importa o que haja. O ritmo é nosso, trazidos de lá, das ruas de terra, sem luzes e pá. O fascínio não morre, ele só começou na festa de preto que os boy não colou. Então sou o que sou, vivo aquilo que falo. Meu rap é do gueto e não é pros embalos. Vagabundo, se for pra somar, chega aí. Paguei pra entrar e nunca mais vou sair. Então vem aqui, venha, dinheiro eu quero. Uma linda mulher e um belo castelo. Eu sou raiz, mas cadê você? A função e o funk jamais vai morrer. Muito amor pelo som, pela cor. A herança tá no sangue, louvado seja que me quis, descendente de raiz. Preto, função, eu sou sim e sou feliz. Favelado, legítimo, escravo do ritmo. Dos becos e vielas, eu sou amigo íntimo. Dexter, filho da música negra. Exilado sim, preso não, com certeza. O rap me ensinou a ser quem eu sou. E honrar todos vocês pelo preço que for. Dos vida louca da história, eu sou um a mais que te faz bem a paz, como sou eficaz. No gueto jaz, o inofensivo morreu pela magia do funk. Renasceu, bebeu, aí fudeu. O monstro cresceu, se criou. Agora já é lamentável, doutor. A guerra já não é tão mais fria assim. Sou por vocês e vocês é por mim. Até o fim, essa luz contagia. Assim como o sol que clareia o dia e aquece os moleque que dorme na rua, que passou a madrugada louco, a luz da lua se situa. O que te ofereço é muito bom, força e poder, então, através do som, negou. Vem com nós, mas vem de coração, por paixão, por amor, nunca pela emoção. Firmou? Pra ser função tem que ser original, apresentando então os vida longa que está, então pode saber. Deixa eu aproximar, opa, tamo aí na arena do Judas de amor, criador que nos guia antes de nada mais para nós. Muito bom dia. Deixa eu chegar, meu irmão Lelê, porque não monstro, viva negro Dexter. De 20 eu paguei 200 flexão, caçando um jeito de pular além. E a minha depressão, menino, bomba, pobre, feio, fraco, infeliz, só se sentindo pior. Vários bons ao meu redor, um tambor de 10 mais 50 em jejum. Ódio do mundo, eu vi em todo o filme do Platum. O café, açúcar com limão, o abacate, puta que é o melhor, blusa suja de combate. Se você prende é assim, e pra escola pra quê? Se meu instinto é ruim, eu não consigo aprender. Esfregando com as velhas cinzas, vista do tan. Quero um barraco sim, mas meu castelo era folha seca nu, vendaval um inútil. É morrer aos poucos, eu me senti assim, tio. Eis que um belo dia me mostrou pra mim, em uma reunião tribal, Racionais e All Green. Uau, sex machine, orgulho que eu dou, poder para o povo preto e cristais tombou. Vem as camisas de ciclista, calça livre, velão, tênis faroite. Oh, 6 mil horas pé pra plantar, os pretos dançam todo mundo igual, sem errar. Agradecendo aos céus pelas chuvas que cai, santo Deus me fez funk. Obrigado meu pai, nem por isso eu não vou jogar filé de umas piranha. Eu pierrou enquanto os playboy fumam maconha. Não vejo nada, não vejo vida dominada. Eu vejo os pretos sempre tristes dos cantos do mundão. Então, por hoje, um, dois, não. Há uma notícia por do som. E aí, negrão, como está? Com fé no Senhor. Tem que orar, tem que lutar, tem que brigar, negou. Olha só, meu bom juiz, abre seu coração. Se ouvir o que esse rap diz, me aceite um perdão, porque meu argumento é pobre, mas a missão é nobre, mestrão. Irá saber reconhecer uns homens bons. Deixa aqui desde já, promessa de voltar. Só
querer, só chamar, que eu estarei lá. Eis o doce veneno, vivendo e vivou. Um dia por vez sem pressa, fui nessa negão, sou função. Fui nessa negão, quero ouvir, fui nessa negão. Cadê vocês? Fui nessa negão. Mais alto então, fui nessa negão. Mais uma vez então, fui nessa negão. Já era, eu também sou função. Muito obrigado, meu DJ. Legal, da hora. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, meus irmãos e irmãs. Estamos juntão. Até a próxima. Vivão e vivendo, é nós mesmo. E não esqueça, a minha facção é o hip hop. Paz. É isso aí. Barulho pra Dexter! Também me apresentei. Boa noite, Renato de Souza. Substituição do time aqui. Então a galera já sabe, né? Como é que é? Toda terceira-feira tem que ter. Tem que ter. Toda terceira terça tem que ter. Tem que ter. Sarau. É isso. É isso aí. Segurar a onda aí, não sai não, a gente continua. Tem mais os poetas, tem poesia, tem lançamento do disco do Lils Barbosa. A evolução foi criada para a criação evoluir. Tem poetas, tem poemas, tem DJ Cleitão. Uma salva de palmas para DJ Cleitão. Nosso maestro aqui. Agradecer a presença também de Fred Haddad, que falou que ia colar e colou, está aqui com a gente. Vamos dar continuidade, não é não? Vamos lá. Se o pessoal quiser também reclamar poesia, pode assinar ali no caderno para a gente poder organizar, certo? Cadê a Vanessa? Tudo bem de menor? Tudo bom? Cadê a listinha? Tem a listinha com a Vanessa, né? A Vanessa tá ali no meio, não. Cadê a Vanessa? Mãozinha pra cima, Vanessa. Não tô vendo a Vanessa. Tá ali. Caderno na mão do Lils aqui. Mas não é a Vanessa. Não é a Vanessa. É o Lils. É o Lils. Então a lista tá ali, ó. Quem quiser colar também tem o varal ali, ó. Porque toda terça tem que ter varal, né? Também. Agora já? Porque tá meio cadastro aqui, né? Meio complicado. Essa é ele mesmo. Eu não gosto do Cleiton bem, ele faz isso pra gente. Alguém tem uma caneta, vai precisar. Doação de caneta. Aqui, ó, vamos ver. Estamos aceitando bola de Alguém já quer fazer uma poesia aqui? Levanta a mão. Oh. Alguém já quer declamar uma poesia aqui? Levanta a mão. Já? Já? Vem? Ali, ó. Sem apresentar, tava fazendo todo aquele preparo, tá? Rapaziada! Aê! Gustavo, aqui na lista já. Rapaziada, vamos dar início à parte poética do Terço Sarau? Nos alimentamos com a ideia louca, super evoluída do Dexter. Vamos continuar nessa vibe, pensamento positivo. E logo de cara, Bruno Santos do Sarau Atitude. Chega aí na rima. Na sequência, Gustavo. Salve, salve, boa noite, rapaziada. Eu tô com a voz meio zoada, a garganta meio embaçada aí, probleminha na garganta, mas vamos declamar um verso aí de minha autoria que chama Quebradas. Onde tem os irmãos, os aliados,
Tem também atrasalados. Temos os compreensivos, os nervosos e os calmos. Tem quem é feio nas atitudes e quem é bonito de verdade. Temos também quem não dá a mínima para a vaidade. Temos os otários que acham que são os pá. Tem função, tipo irmão, que até hoje eu não vi rodar. Temos compreensivos, considerados, ideias quentes e inconsequentes. Temos uma pá de gente. Essa é minha quebrada. Uma hora calma, outra alvoroçada. Um cabeça fria e outro esquentada. Tem quem fala, quem se cala e quem se abala. Quem vai na conversa e quem resolve na bala. Tem o crime, o outro lado da história, o filme. Qual lado certo, irmão? O meu, o seu, o que você acha e aonde se encaixa. Nos personagens que eu citei, quem falta? Por isso eu digo e vou repetir aí. Essa é minha quebrada, 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 quebrada. Essa é minha quebrada. É isso aí, chega mais Gustavo. Salva de palmas pro Gustavo. Boa noite. Boa noite. Vou ler aqui valores trocados. Tantos valores trocados que eu nem sei qual é a importância que tem ou que se dá pela fé. Mas pode ver que não é, e não será nunca mais. No princípio, talvez, em tempos atuais, pois no início eu te digo que não era assim. Finalidade e postura é para o mesmo fim. O seu bem material é quem fala por mim. Sua causa, seu Jacó, seu carro, seu tênis, eles querem o dinheiro, não querem mais um conceito. Eu tive o conhecimento, eles riem de mim. Se estão gastando dinheiro, que se dane o conceito. Mas é o conhecimento, eu choro para não rir. Você falou do hip hop, mas não ajudou ninguém. Também falou da rua, mas só cola com quem tem. Atitudes que eu vejo só comprova o que eu sei. Você trocou valores, mas pra mim tudo bem. O sistema que te suga e você nem sabe como. Está tão entretido que chega a passar pano. É tudo parte do jogo que joga sempre perde. Ou quando pensa que ganha, vejo o que acontece. A seleção com patrocínio deu uma cerveja. Ao mesmo tempo eles impõem a chamada lei seca. Isso é só um detalhe na imensidão do problema. Vestir a camisa e ela não representa. Banal você achar normal. Depois que é você fala foi mal. Até as desculpas não são mais as mesmas, pois até quem tem culpa vem com uma fuleira. Não se deixe enganar, tem que se policiar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não se deixe levar, quem tem que se policiar. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Não se deixe levar, não se deixe enganar, não se deixe levar. Quem é de verdade sempre sabe quem é. Quem é de verdade sabe. Quem é de verdade sempre sabe quem é. Quem é de verdade sempre sabe quem é. Quem é de verdade sempre sabe quem é. Esse aí é o grande. Mais barulho para o grande Gustavo. Muito mais barulho sem cara de joelho. Porque toda terça tem que ter. Tem que ter. E tem que ter. E tem que ter música também. Sônia Santos no fundo do sarau. Dando continuidade. Olha que chique. Olha que chique. Ô Lewis, lembrando que quem quiser ter um conhecimento sobre cultura primitiva, é só dar uma chegada ali, ó. Nosso amigo está expondo algumas coisas ali, é só chegar, dar uma olhadinha, ele vai dar uma olhada pra você. É isso aí, Leandro. Salve. Tem a Bhagavad Gita ali, eu vi, louco. Várias ideias. Deixa ele lá, né?
livros hindu. Então, ali tem uns livros que ensinam a meditar, que vocês podem entrar ali e daí depois vocês fazem uma pesquisa no computador, passar a conhecer. Tem uma medicina ali também que é chamada Reiki, que é bem legal, que fala sobre energias e curas dessas energias que acaba curando nosso emocional e até curando nossas doenças que são causadas pelo emocional. Então é importante vocês pegarem ali e folhear. É bem legal. Aí tem uns instrumentos que são chamados também de instrumentos de poder, que faz transcender você a um nível espiritual, que depois você pode pegar e se acalmar e entrar em você mesmo. Né? Eu vou até citar um livro aqui indígena aqui do Tupi-Guarani, licença aqui, que chama Tupã Teinumbé. Tupã é o criador maior, né? E ele fala uma coisa aqui. Tipo assim, esse aqui é um livro para quem quer conhecer sobre o xamanismo. Tipo assim, o xamã é uma pessoa que consegue andar no escuro. Tipo assim, hoje nós estamos muito sem informação na rua. Então o xamã ele é a pessoa que consegue buscar essas informações e compreender e sobrevoar por cima desse lodo. Né? Aí esse é um xamã. Aí aqui tem vários textinhos que é muito importante você ler para causar reflexões, né? Aí tem um primeiro texto aqui que eu acho interessante, que né, assim, o ser humano ele vai à igreja e ele reza a hora para o Criador descer até a terra para poder salvar nós, né? Aí aqui já os indígenas já acreditam que nós temos encarnado em nós, que o Criador é o amor. Né? Ele só manifestará na terra em forma de amor. Né? Aí aqui eles falam uma palavra mais ou menos assim, ó. Depois que fundisse o espaço e o amanhecer, um novo tempo. E eu te fazer que se cure a palavra alma novamente, pelos ossos de quem se impõe de pé, e que volte a encarnar-se as almas, disse o nosso primeiro pai. Quando isso acontecer, Tupã renascerá nos corações dos estrangeiros, e os primeiros adornados novamente se erguerão na morada terrena da terra. É tipo assim, que a gente vai ter que buscar esse conhecimento para nós reviver a nossa verdadeira raiz. Aí assim nós vamos poder permanecer na paz e na tranquilidade. Né? Aí eles falam que então é importante a gente buscar um amor entre nós para que esse Criador possa nascer em nós e nós transmitir a luz para o próximo. Né?